Nicodemos pelo olhar bíblico. Nicodemos, uma figura importante no Novo Testamento, é descrito principalmente no Evangelho de João. Ele era um fariseu e membro do Sinédrio, o conselho religioso e judicial supremo dos judeus. Como fariseu, Nicodemos tinha uma formação religiosa rigorosa e seguia cuidadosamente a lei de Moisés, o que lhe dava uma posição de autoridade e respeito entre os judeus. Encontro com Jesus. O episódio mais marcante de Nicodemos no Novo Testamento ocorre em João capítulo 3, versículos de 1 a 21, quando ele visita Jesus à noite. O fato de Nicodemos buscar Jesus à noite pode indicar seu desejo de aprender com ele sem ser visto, talvez por medo da reação dos outros líderes judeus. Durante essa conversa, Jesus fala sobre a necessidade de nascer de novo para entrar no reino de Deus, uma frase que Nicodemos inicialmente não entende literalmente. Essa conversa traz a famosa declaração de Jesus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Este diálogo representa um dos ensinamentos mais profundos sobre a reencarnação e o amor de Deus. Defensor de Jesus. Nicodemos aparece novamente em João capítulo 7, versículos de 50 a 52, durante uma reunião do Sinédrio, onde os líderes religiosos estão debatendo o que fazer com Jesus. Nicodemos intervém de maneira cautelosa, lembrando aos seus colegas que a lei judaica exige que uma pessoa seja ouvida antes de ser condenada. Embora não seja um apoio abertamente declarado, sua atitude mostra um desejo de justiça e uma possível abertura para Jesus. Ajuda no sepultamento de Jesus. A última menção a Nicodemos ocorre em João capítulo 19, versículos de 39 a 42, após a crucificação de Jesus. Ele, junto com José de Arimateia, ajuda a sepultar o corpo de Jesus. Nicodemos traz uma grande quantidade de especiarias para o embalsamamento do corpo, o que sugere uma reverência e um respeito profundo por Jesus. Esta ação, realizada publicamente, demonstra uma mudança em Nicodemos, que agora parece menos preocupado com a opinião pública e mais comprometido com Jesus. Caráter e fé. A figura de Nicodemos é vista como alguém que passa por uma jornada de transformação. No início, ele busca Jesus em segredo, com dúvidas e perguntas. Mas, ao longo do Evangelho, ele se torna mais aberto e corajoso, mostrando sinais de uma fé crescente. Ele representa a busca sincera por respostas espirituais e um exemplo de como alguém, mesmo em uma posição elevada e tradicionalmente resistente a novas ideias, pode ser tocado pela mensagem de Jesus. Em resumo, Nicodemos é retratado na Bíblia como um homem de fé em evolução, alguém que começou sua jornada com dúvidas e incertezas, mas que, aos poucos, se aproxima de Jesus e sua mensagem de transformação espiritual. Nicodemos pelo olhar histórico e arqueológico. A descrição de Nicodemos pelo olhar histórico e arqueológico está limitada, pois as fontes extrabíblicas que mencionam esse personagem são escassas ou inexistentes. A maior parte do que sabemos sobre Nicodemos provém do relato do Evangelho de João. No entanto, ao se observar o contexto histórico e social em que ele viveu, podemos fazer algumas inferências sobre quem ele era e como sua vida pode ter sido moldada pelos acontecimentos da época. Contexto histórico e social. Fariseu e membro do Sinédrio. Nicodemos é identificado como um fariseu, um dos grupos religiosos mais influentes no judaísmo do Segundo Templo, entre o século II a.C. e o século I depois de Cristo. Os fariseus eram conhecidos por sua estrita observância da lei judaica, Torá, e pelo papel que desempenhavam na interpretação da lei religiosa em relação à vida cotidiana. Como fariseu, Nicodemos seria altamente educado nas escrituras e nas tradições orais. Além disso, ele era membro do Sinédrio, o Conselho Supremo Judaico, que exercia tanto funções religiosas quanto políticas, especialmente em questões relacionadas à aplicação da lei judaica. O Sinédrio tinha grande influência, mas sua autoridade era limitada pela ocupação romana. Viver sob a opressão romana implicava uma tensão constante entre o governo judaico e as autoridades romanas, e Nicodemos, como membro deste conselho, teria participado das discussões sobre como manter a identidade religiosa e política dos judeus em um contexto de dominação estrangeira. O Sinédrio e a crucificação de Jesus. Historicamente,
o Sinédrio teve um papel fundamental nos julgamentos religiosos que envolviam questões de blasfêmia ou heresia. No caso de Jesus, o Sinédrio, em conjunto com os sacerdotes, foi responsável por julgar suas reivindicações messiânicas, o que levou à sua entrega ao governo romano para ser crucificado. A intervenção de Nicodemos, segundo o Evangelho de João, na defesa de Jesus durante essas discussões mostra sua posição complexa. Ele era parte da elite judaica, mas ao mesmo tempo estava aberto às ideias de Jesus. Possível identidade de Nicodemos. Não há evidências arqueológicas diretas sobre Nicodemos. Contudo, algumas tradições apontam que ele pode ter sido uma figura histórica influente. No Talmud judaico, há menção a uma família nobre chamada Nicodemos Ben Gurion, conhecida por sua riqueza e generosidade. Alguns estudiosos especulam que Nicodemos, o fariseu que aparece no Evangelho de João, poderia ser essa mesma pessoa, embora não haja consenso sobre essa identificação. Nicodemos Ben Gurion, mencionado no Talmud, era um dos 3 homens mais ricos de Jerusalém antes da destruição do templo em 70 d.C. Segundo essas tradições, sua generosidade e riqueza sustentavam muitos habitantes de Jerusalém. Se Nicodemos no Evangelho de João for a mesma pessoa, isso poderia explicar sua capacidade de adquirir uma grande quantidade de especiarias para o sepultamento de Jesus, conforme descrito em João capítulo 19. Achados arqueológicos do período. Embora não haja descobertas arqueológicas específicas relacionadas a Nicodemos, muitas escavações em Jerusalém e arredores fornecem uma visão mais ampla sobre o contexto em que ele viveu. A Jerusalém do Segundo Templo. Diversos achados arqueológicos em Jerusalém, como restos do templo, inscrições e casas ricas, mostram que a cidade era um centro religioso e político fervilhante. As escavações revelaram casas luxuosas pertencentes à elite sacerdotal e aristocrática, possivelmente semelhantes ao tipo de moradia que Nicodemos, como um membro do Sinédrio, poderia ter habitado. Práticas funerárias. O relato de Nicodemos ajudando no sepultamento de Jesus, fornecendo uma grande quantidade de mirra e aloés, condiz com as práticas funerárias da época entre os judeus ricos. Túmulos de ossuários, caixas de pedra usadas para enterrar ossos após a decomposição do corpo, foram encontrados em abundância em Jerusalém. Alguns desses túmulos pertenciam a famílias influentes, sugerindo que rituais funerários elaborados, como o uso de grandes quantidades de especiarias, eram comuns entre a elite judaica. Inscrições e nomes. Vários nomes judaicos do período foram preservados em ossuários e outros artefatos arqueológicos. Embora o nome Nicodemos, ou sua variação grega, não tenha sido encontrado diretamente, ele é de origem grega, algo comum entre os judeus que viviam sob a influência helenística. Muitos judeus da época, especialmente os de classes mais altas e mais urbanizadas, tinham nomes gregos, indicando o grau de integração cultural com o mundo greco-romano. Conclusão. Historicamente, Nicodemos era parte da elite religiosa e política de Jerusalém no primeiro século, possivelmente uma figura influente tanto no Sinédrio quanto na sociedade judaica da época. Embora não haja evidências arqueológicas específicas que confirmem sua existência ou detalhes sobre sua vida, o contexto histórico sugere que ele era uma pessoa respeitada, educada e rica, com acesso aos círculos de poder. Sua trajetória bíblica de um questionador secreto a um defensor público de Jesus o coloca como um símbolo de transformação espiritual em meio a uma sociedade profundamente dividida entre tradição e mudança. A visão histórica e arqueológica nos ajuda a situar Nicodemos em um contexto mais amplo de tensões políticas, religiosas e culturais que marcaram o judaísmo do Segundo Templo e a ocupação romana na Terra Santa. Espero que tenham gostado. Já vai deixando o like, curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.